alguns conceitos, né, que a gente já comentou aqui anteriormente, eles são importantes para que a gente comece a entender, né, o que está por trás de cada um dos assuntos, tá? Bom, na verdade, inteligência artificial é uma denominação maior, né, para uma série de arquiteturas, modelos, conceitos, tecnologias, que busca simular o processo de inteligência humana por máquinas, né? A inteligência artificial já vinha sendo usada de forma mais profunda, mais popular por aplicativos como o Waze, né, Alexa tem inteligência artificial, Netflix também tem, reconhecimento de voz, né, a Alexa aqui respondeu, segurança digital, reconhecimento de voz, então todas essas empresas e abordagens utilizavam a inteligência artificial já desde algum tempo. Mas dentro da inteligência artificial existe a IA generativa, que é exatamente o que o ChatGPT se enquadra, se encaixa, tá? O que é a IA generativa? É um modelo de IA capaz de gerar novos conteúdos. Ou seja, os sistemas adquirem a capacidade de aprender com dados existentes e, com base nesse aprendizado, geram novas soluções criativas de forma automatizada. Em resumo, como é que foi o treinamento do ChatGPT? A OpenAI saiu varrendo toda a internet aberta, toda, e varreu dados de tudo que ela achou no caminho, tudo, e mais algumas coisas que nem na internet aberta estavam, tá? E com isso, ele gerou esse monte de respostas e informações para os dados, tá? Então, o que que acontece? Esses dados, essas informações, eles acabaram deixando a IA pronta, né, para, a partir de uma pergunta, ele obter uma resposta. Então, a inteligência artificial foi pré-treinada, ou seja, ela recebeu uma série de informações que permite ela a dar respostas, tá? Então, assim, vamos dar aqui um pouco mais de exemplo, tá? A inteligência artificial é o grande guarda-chuva, né, que compreende, por exemplo, outras tecnologias e abordagens, tá? Por exemplo, a inteligência artificial é a habilidade de uma máquina em possuir a capacidade humana de raciocínio e aprendizado, tá? Dentro dela, ela tem uma abordagem chamada Machine Learning, que é o conjunto de algoritmos que tornam as máquinas inteligentes e capazes de, com o tempo, aprender. Ou seja, o grupo de tecnologias que ajudou com que as máquinas aprendam a melhorar com o tempo, com a experiência, se chama Machine Learning, tá? Dentro do Machine Learning, eles tiveram algumas situações que eles precisaram fazer com que as máquinas aprendessem de forma, ou resolver desafios de aprendizado que com o que eles tinham naquele momento não resolvia. Então eles começaram a criar o Deep Learning, que é um tipo de aprendizado de máquina baseado em redes neurais, que utiliza camadas de processamento. O que isso, traduzido de forma mais palatável, o que é a gente, na verdade, para, por exemplo, identificar a imagem, tá? Não adianta eu descrever que um gato é um serzinho com uma cabeça pontuda e bigodes grandes. Se eu colocar isso num texto e olhar uma imagem, isso não é suficiente para a inteligência artificial fazer essa análise. Eu preciso, né, ajudar ela a primeiro identificar como é que é a forma normal, como é que se chama, o vulto de um gato, como é que normalmente é a forma dele. Isso é uma camada. Depois, como é que normalmente são o nariz e os olhos do gato. E essa é outra camada. Então eu vou treinando a inteligência artificial em cada uma dessas camadas. Isso me permite, por exemplo, analisar imagens, tá? Então o Deep Learning, essas abordagens, essas tecnologias foram utilizadas para ter nesses desafios, mais especialmente que surgiram. E dentro disso tem a generativa, tá? Que é exatamente o que ChatGPT é, né? Na verdade, o GPT é a sigla de Generative Pre-trained Transformer, tá? O
GPT é exatamente isso. O que quer dizer? Que é um tipo de inteligência artificial que é generativa, ou seja, que é programada e pré-treinada para, a partir de um grande volume de dados, gerar respostas, utilizando o processo de Transformer. O que o processo de Transformer é? Ele consegue, ele é uma forma da gente dizer, ou a gente, uma abordagem, uma metodologia que ajuda a inteligência artificial a construir as respostas. É mais ou menos como se eu tivesse uma imagem de um quebra-cabeça e eu tivesse que saber qual é o ponto daquela pecinha no quebra-cabeça para responder o todo. Então essa abordagem, ela vai pegando cada trecho, né, cada palavra, cada grupo de palavras e vai dizendo, ó, normalmente, nesse contexto, a resposta para essa situação é esse conjunto, mais esse conjunto, mais esse outro conjunto, mais esse outro conjunto. Tá? E ela vai montando as respostas com base nisso. Essa é a forma, é a forma com que ela faz com que as coisas se encaixem. Então, na verdade, o que ela vai fazendo? Ela vai prevendo a próxima palavra, tá? Dessa maneira. É assim que ela funciona.